Ele diz que aquilo que você fala, do jeito que você fala, só você fala. Isso é importante, a gente precisa manter a nossa autenticidade na nossa comunicação. Então, não há um tom de voz mais ou menos interessante para a oratória. Porque se a gente fosse pensar dessa forma, então a gente resumiria o exercício da oratória em uma circunstância apenas. E existem circunstâncias em que talvez uma fala mais solene, mais sólida, mais voltada para o grave, seja mais interessante. Existem momentos em que não. Você precisa talvez de uma fala mais altiva, mais voltada até para o agudo, de repente. Então, eu costumo dizer que a autenticidade é importante, mas a oratória ela também precisa ser versátil. Pessoas ali que querem ter mais performance na sua carreira, investindo pesado, investindo ali em fonoaudiólogo, às vezes tem uma voz mais anasalada e descobre que tem isso de talvez lá numa questão primitiva, não sei explicar. Com certeza você vai saber melhor do que eu. Mas é um tom ali que não agrada. Aí faz um tempo ali com fono para baixar um pouco mais, né? E isso é lenda ou realmente existe essa questão de você ter um tom mais grave, falar pausadamente? Isso é talvez uma carta na manga que sempre funciona, é lenda para você ter mais atenção, você, enfim, ter um poder de influência melhor, ter mais, talvez, clareza na sua mensagem, ou não é uma regra, isso aí, enfim, é só coisas da internet que a gente vê por aí. Certo. Olha, ao meu ver, isso não é uma regra. Eu costumo reproduzir uma fala do Christian, que é uma pessoa que trabalha há bastante tempo com oratória também. Ele diz que aquilo que você fala, do jeito que você fala, só você fala. Isso é importante, a gente precisa manter a nossa autenticidade na nossa comunicação. Então, não há um tom de voz mais ou menos interessante para a oratória. Porque se a gente fosse pensar dessa forma, então a gente resumiria o exercício da oratória em uma circunstância apenas. E existem circunstâncias em que talvez uma fala mais solene, mais sólida, mais voltada para o grave, seja mais interessante. Existem momentos em que não. Você precisa talvez de uma fala mais altiva, mais voltada até para o agudo, de repente. Então, eu costumo dizer que a autenticidade é importante, mas a oratória ela também precisa ser versátil. A oratória ela tem que ter versatilidade, de você entender se está havendo sinergia entre você e o teu público e de que maneira, né, em caso negativo, você pode calibrar a tua oratória para se conectar mais com aquele público. Então, eu costumo fazer muito isso em sala de aula. Eu não sei o que você pensa a respeito, mas eu vejo, por exemplo, o direito público como algo muito menos sóbrio, muito menos sério. E eu vejo o direito privado de forma mais séria, de forma mais técnica. Então, vendo as minhas gravações durante a pandemia, e eu lecionava disciplinas tanto do direito constitucional quanto do direito civil, era curioso como no direito civil a minha voz ela era mais consternada, assim, mais voltada pro grave, mais didática, mais técnica. Quando eu assistia uma aula minha de direito constitucional, eu já sentia mais altivez, quase como se houvesse uma militância na voz, porque a gente está falando sobre Estado, a gente está falando sobre contrato social, são outras questões. Então, eu não tenho um único... Lógico, o tom de voz a gente tem um só. A gente consegue subir um pouquinho mais pro agudo, a gente não consegue ir tão mais grave do que o nosso maior grave. O tom de voz já é algo difícil de mexer, isso exige técnica vocal. Mas você pode associar o tom de voz, ritmo e volume. E isso precisa se adequar ao propósito da mensagem. Não há uma receita pronta. Cada mensagem ela tem um viés, cada viés vai exigir do orador um tipo de desafio, cada desafio vai exigir uma modulação de voz diferente. Então, a gente não pode se apegar a essas coisas. Eu tenho, por exemplo, uma mentoranda de oratória que ela se irrita com o agudo da voz dela. E, de fato, ela tem uma voz mais voltada para o agudo. Mas com o volume de voz e com o ritmo, ela consegue compensar pontos altivos demais desse agudo e deixar a fala dela mais interessante, sem perder essa característica dela. Até porque é difícil quem gosta da própria voz. A verdade é que a gente não escuta a própria voz. A gente tem uma interpretação do que seria a nossa voz. É a mesma coisa, eu não sei se o vermelho que eu vejo é exatamente igual ao vermelho que você vê. Então a gente tem que se desapegar dessa ideia também. Minha voz é bonita, minha voz é feia. Se você gosta da sua voz, ótimo. Mas se você não gosta, entenda que aquilo não é o que chega pro outro. E chega diferente para cada pessoa.
Sim. A gente tem que aceitar isso. Esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal o conteúdo. Dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega. Assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até a próxima.